deputado Diego, a demais deputados aqui presentes, representantes também de instituições católicas diversas e a todas as pessoas que nos acompanham agora, muito boa tarde. Eu estou aqui extremamente edificado com a proposta, com esse projeto. E merece, de fato, toda a nossa atenção, merece todo o nosso empenho para que, de fato, ele seja aprovado. Porque será, no mínimo, um reconhecimento e, no mínimo, uma justiça feita com todo o trabalho que a Igreja vem fazendo já há séculos em nosso país. E eu quero traçar nessa fala 2 pontos aqui. O primeiro é mostrar o quanto a nossa vida no dia a dia é moldado pela cultura católica. A nossa vida é moldada a cada dia, nos nossos afazeres, nas nossas vivências, pela cultura católica. É uma influência fenomenal. Quero trazer aqui, especialmente, falando de cultura, de geografia, do calendário nacional que a gente tem. Embora o nosso país seja um Estado laico, mas ele tem grande pluralidade religiosa, e o catolicismo moldou a formação da identidade brasileira, deixando essas marcas tão visíveis na nossa sociedade atual. Por exemplo, se pensamos aqui apenas nos feriados e no calendário nacional, o tempo social do brasileiro ele é estruturado pelo calendário litúrgico da Igreja Católica. Datas como Natal, Sexta-feira Santa, Corpus Christi, que está para chegar aí, são feriados civis nacionais que paralisam o comércio e o trabalho de todos nós. Além disso, o 12 de outubro, dedicado a Nossa Senhora Aparecida, é também um feriado nacional por abrigar a padroeira do Brasil. Mas muitas outras datas religiosas preciosas que estão também nos nossos estados e municípios, moldando ali a nossa vida. Se formos falar agora de urbanização de espaços públicos, o modelo de colonização portuguesa ditou a arquitetura de grande parte das nossas cidades brasileiras. O Marco Zero e o centro histórico de incontáveis municípios brasileiros foram construídos ao redor de uma praça, de uma igreja matriz. Nomes de cidades também carregam essa herança, como São Paulo, São Luís, Salvador, tantas outras. Se formos falar de festas e tradições, que agora a gente se aproxima também o mês de junho, as maiores manifestações culturais do Brasil misturam a fé católica com elementos indígenas, afro-brasileiros, celebrações como o Círio de Nazaré em Belém, Festa do Divino, as cavalgadas que nós temos, e tantas outras festas populares estão misturadas com a vida do brasileiro. Expressões artísticas, o que dizer? A mais notável contribuição histórica da Igreja Católica no Brasil está na arte colonial, principalmente o estilo barroco. Cidades históricas de Minas Gerais, como Ouro Preto, Congonhas, possuem igrejas repletas de obras de arte, com destaque para o escultor e arquiteto Aleijadinho. E, por fim, moralidade, leis, solidariedade. A moral católica e cristã influenciou e influencia historicamente a formulação de diversas leis, diretrizes educacionais, direitos sociais, direitos humanos e assim por diante. Aqui também eu não poderia de expressar algo sobre uma nova cultura que sofre uma influência fantástica da cultura católica, que é a cultura de Pentecostes, aqui como um representante também dela. O atual perfil pentecostal e carismático do Brasil é profundamente enraizado na matriz católica histórica. O catolicismo popular brasileiro sempre foi marcado pela busca por milagres, promessas, romarias, devoções a santos. Essa predisposição cultural para um mundo permeado por intervenções divinas, curas e exorcismos facilitou a aceitação desta cosmovisão pentecostal como na época de Jesus. Isto é, esta cultura pentecostal que hoje temos nos reporta sempre à época de Jesus, não nos deixa afastar da tradição. A influência da renovação carismática, surgida na década de 70, a RCC adotou práticas e estética dos movimentos pentecostais clássicos e retomou uma cultura dos Atos dos Apóstolos praticada pelos primeiros cristãos, lá nos Atos dos Apóstolos. E isso serviu como uma ponte, preparando os católicos de hoje para uma vivência religiosa mais expressiva e influenciando diretamente a forma como a cultura de Pentecostes se comunica com as massas hoje, e a gente tem grandes expoentes hoje na nossa Igreja do Brasil que demonstram isso. Os grandes nomes hoje que a gente tem dos pregadores e cantores católicos
são essa referência a Pentecostes, da cultura de Pentecostes tão viva. Por fim, o histórico modelo das santas missões católicas, que quem conhece a história vai se lembrar, as missões católicas, conduzidas por padres carismáticos, não da renovação carismática, mas homens carismáticos, que viajavam regiões e mais regiões brasileiras, sempre arrastando multidões com pregações. Isto antecipou o atual formato dos grandes eventos e cruzadas das igrejas que temos hoje sendo realizadas em nosso país. Assim, como a cultura brasileira historicamente centralizou a figura do padre como um intercessor respeitado, a gente vê hoje esta forte influência da história do catolicismo na religiosidade como um todo do povo brasileiro. Está no nosso dia a dia, moldando a nossa vivência. Nada mais justo do que este reconhecimento e também esta contrapartida, uma vez que, apenas trazendo dados aqui, já no início dos anos 2000, já se era sabido que um dos grandes fatores que moveria a humanidade neste novo milênio seria o fator econômico religioso. Esse é um aspecto. E sem contar que o grande bem que as igrejas fazem para o Estado seria na casa de 35% em economia e que, graças à fé praticada, o Estado tem essa economia gigantesca por obras sociais que são gerenciadas, conduzidas por igrejas, e aqui, justamente, uma herança histórica do catolicismo. Parabéns.